paz de Yahshua Mashiach, irmãos. Meu nome é Júnior Bispo e irei gravar um estudo para edificação. Nesse estudo irei falar sobre a importância do puro leite da palavra, sobre a rocha, que é Yahshua Mashiach, e também sobre obedecer ao patrão. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas escrituras sagradas em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. A palavra de Yahweh diz assim: Portanto, livrando-vos de toda a malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Louvado seja Yahweh. No versículo 2, o apóstolo Pedro fala que devemos desejar o puro leite da palavra para que nele cresça para a salvação. Nós iremos ver a importância do puro leite espiritual e o motivo pelo qual devemos desejar esse puro leite espiritual, especialmente os novos convertidos. Quando a gente lê Efésios 4, verso 11 ao 16, a palavra de Deus fala assim: Ele concedeu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, dom de pastorear, e mestres. Aliás, no canal Yahweh Eterno tem um estudo sobre dons espirituais. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, especialmente a parte 2. Aí no verso 12 fala assim: para aperfeiçoar os santos, em vista do serviço para a edificação do corpo de Yahshua. Então no verso 11 fala que ele concedeu dons aos homens. No verso 12 fala que o motivo foi trazer edificação. Louvado seja o Criador. Porque o motivo do Eterno, um dos motivos do Eterno é trazer edificação, trazer crescimento, amadurecimento à igreja. Em 1 Pedro 2:2 fala: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas a fim de crescerdes, ou seja, amadurecimento, por intermédio desse alimento para a salvação. Aí lá em Efésios 4, continuando a partir do verso 13: até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Yahshua. Assim não seremos mais crianças, joguete das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Verso 15: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo em direção àquele que é o cabeça Yahshua. Então o objetivo é o crescimento. Verso 16: cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. O objetivo é crescimento. Então lá em 1 Pedro 2:2, o apóstolo Pedro fala que a gente deve desejar esse puro leite espiritual da palavra para que a gente cresça para a salvação. Então, um conselho que eu dou, especialmente aos irmãos novos convertidos, os que fizeram a imersão recentemente, é que se dediquem a absorver, a se alimentar desse puro leite espiritual para crescer na fé. Eu vejo muitos irmãos que fazem imersão hoje e quando chega no outro dia já quer discutir questões difíceis na palavra. O próprio apóstolo Pedro disse que nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender, que alguns distorcem para a sua própria condenação. Então o que eu recomendo para os irmãos é que, se você é um irmão recém-convertido, que se dedique em absorver esse puro leite, em se alimentar desse puro leite. Assista os vídeos, leia especialmente o Novo Testamento, porque ali está tudo resumido, e se dedique, louvado seja o Criador, para crescer na fé. Quando a gente lê Gálatas capítulo 4, verso 11, a palavra de Yahweh fala exatamente isso aí. Do Gálatas 4, verso 1 ao 7, lá diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos,
estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Yahweh enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. E porque sois filhos, Yahweh enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filhos, és também herdeiro de Yahweh por Yahweh Shemashia. Louvado seja o Criador. Irmãos, certo é que quando a gente lê o verso 1 ao 7, aqui vai falar sobre a lei e a graça. Mas no verso 3, o apóstolo Paulo faz uma alegoria. Ele fala, assim também nós. Quando a gente lê o verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. O que esse versículo está querendo nos dizer? Que, por mais que o herdeiro ele tenha uma herança gigantesca, grandiosa, ele só vai herdar essa herança se ele atingir a maturidade, a maioridade. Por isso que no verso 1 o apóstolo Paulo fala que digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que ele seja dono de tudo. Por mais que ele seja dono de tudo, se ele for menor de idade, ele não difere em nada do servo. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Qual tempo é esse determinado pelo Pai? O tempo que marcaria a maturidade, a maioridade. Pois uma pessoa que é menor de idade, ela não herda uma herança. Ela só vai herdar a herança se ela for maior de idade. Então, ele fala, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. Por mais que ele seja dono de tudo, em nada difere do servo se ele for menor de idade. Verso 2. Ainda está, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3, assim também nós. Então, a palavra fala que vai ter acesso à herança ideal aquela pessoa que atingir a maturidade. Esse é um dos motivos que a gente deve desejar esse puro leite espiritual da palavra, para que a gente cresça para a salvação. Louvado seja o Criador. Ou seja, é necessário o crescimento espiritual para herdar o reino, porque pela fé herdamos a salvação. No entanto, para o reino é necessário crescimento espiritual, é necessário a fé e algo mais. Um exemplo, em Hebreus 6,12 diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então ninguém recebe a herança somente pela fé. Aqui fala pela fé e paciência. Quando a gente lê 2 Pedro 1, verso 5 a 8, a palavra fala assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Então o apóstolo Pedro fala, ó, a fé está aí. Agora vocês vão acrescentar na sua fé esses requisitos. Acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Verso 6. A ciência a temperança a paciência, paciência a piedade, a piedade o amor fraternal ao amor ágape. Verso 8. Porque se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso mestre Yahweh Shemashia. Verso 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso mestre Yahweh Shemashia e Salvador. Louvado seja o Criador. Ou seja, a palavra fala que se a gente tiver essas virtudes, a nossa entrada no reino será amplamente concedida pelo nosso Pai Yahweh. Então, esse é um dos motivos que a gente deve desejar esse puro leite espiritual, se não o maior motivo. Desejar esse puro leite espiritual, para que a gente cresça na fé, para que a gente venha conquistar essas virtudes pela palavra de Yahweh e pelo seu Espírito. Louvado seja o Criador. Agora, irmãos, eu gostaria de falar sobre a rocha, que é Yahshua, o Mashiach. Tá certo? Que Yahshua Mashiach é a rocha e nós somos as pedras que estão sendo edificadas sobre esta rocha, que é Yahshua. Eu vou ler 1 Pedro 2, do verso 4 ao 7, que diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Yahweh e preciosa para ele,
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por meio de Yahshua Mashiach. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Louvado seja Yahweh. Em Mateus 16, do verso 13 ao 19, a palavra de Yahweh diz assim: E chegando em Yahshua, às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és Yahshua, o filho de Alvivo. E Yahshua respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a ti por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Verso 18: Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa palavra pedra, quando Mashiach diz, e sobre esta pedra, no grego é Petros, que significa rocha, penhasco, solo rochoso. Então, certamente Mashiach disse assim. E Yahshua respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a ti, nem por carne nem por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta rocha, ele virou para ele e disse: sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Criador. Então, nós somos as pedras vivas, e Yahshua Mashiach é esta rocha. Louvado seja Yahweh. Tremendo. E por último, eu gostaria de falar sobre obediência ao patrão. Aqui em 1 Pedro 2,18 diz assim: que os servos estejam sujeitos aos seus senhores, aos seus patrões, com todo o temor que lhes é devido, não somente aos bons e razoáveis, mas também aos que são difíceis de agradar. Então aqui, irmãos, a palavra fala que os servos hoje na linguagem atual são os funcionários, que eles sejam sujeitos aos seus patrões, ok? Aí a palavra fala assim, não somente aos bons e razoáveis, tem tradução que vai dizer assim, mas também aos maus. Então, isso é agradável ao Eterno, que um servo do Criador seja obediente ao seu patrão. Quando a gente lê Filipenses 1:27, a palavra fala assim: somente comportem-se de maneira digna do Evangelho de Yahshua. Esse é um comportamento digno do Evangelho de Yahshua. Por mais que você no seu trabalho esteja sofrendo algum tipo de injustiça, a palavra de Yahweh fala que a gente deve ser obediente não somente aos bons, nem razoáveis, mas também aos maus, porque isso é um comportamento digno do Evangelho. E em Filipenses 3, do 22 ao 24, a palavra fala assim: vós servos, obedecei em tudo os vossos patrões, vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Yahweh, e em tudo quanto fizerdes, fazei de coração como a Yahweh e não a homens. Ou seja, verso 23, em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como a Yahweh e não a homens. Então você está trabalhando lá. Tudo que você fizer, ó Pai, estou fazendo por você aqui. Estou sofrendo injustiça no trabalho, mas estou fazendo isso por você. Porque aqui em Colossenses 3 fala, em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como a Yahweh e não a homens. E quando você pega o contexto, verso 22, vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, os vossos patrões, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Yahweh.
E em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como a Iau e não aos homens. Verso 24. Sabendo que recebereis de Iau o galardão da herança, porque Iau chama Shia a quem servis. Louvado seja Iau. Que Iau nos conceda a graça de a gente desejar o puro leite espiritual da palavra. Louvado seja o Criador, que a gente seja e que a gente viva de maneira digna do Evangelho. Fique na paz e na graça de Iau.